Então, depois de nós resolvermos aqui o nosso número 1 proposto, vamos lá resolver o nosso número 2. Como dá para ver, nós temos aqui um prisma assente num plano de topo. Nós temos aqui uma reta paralela que atravessa o nosso prisma. E o nosso objetivo é o mesmo. Nós queremos representar os pontos de entrada e saída. E para tal, nós vamos fazer o seguinte. O primeiro passo diz para nós fazermos com que a nossa reta pertença a um plano secante. Ou, em outras palavras, transformar uma dessas projeções da reta em um plano secante. Mais uma vez, eu vou escolher transformar a projeção frontal num plano secante. Então ficaria deste modo. A coincide com V de π. Ok? Uma vez que nós já transformamos esta projeção num plano secante, nós passamos para o passo 2, que diz para efetuarmos a secção fingida produzida por esse plano secante. Então, vamos seguir aqui os passos de secção que tu já sabes. Quando o plano secante atravessou esta base aqui, deixou 2 pontos. Então, vou descer esses 2 pontos. Um deles vai ficar aqui, que eu vou chamar de ponto 1, afastamento, que eu vou chamar de 2, afastamento, que eu vou chamar de 1, cota, e que eu vou chamar de 2, cota. Quando o plano secante atravessou a base superior, também deixou 2 pontos. Então, eu vou descer esses pontos até as suas respectivas bases. Então, aqui, o plano secante deixou o ponto 3, cota, e o ponto 4, cota. O ponto 3 está aqui, deste lado, e o ponto 4 está desse outro lado. Uma vez que nós já encontramos todos os pontos da nossa secção, que é uma secção muito simples por acaso, nós só vamos precisar unir esses pontos. Então, vou unir de 2 para 4, de 2 para 1, de 1 para 3, e vou unir de 3 para 4, deste modo, assim. E pronto, já temos a nossa secção fingida, e com isso nós fizemos o passo número 2. Agora, o passo número 3 diz para nós encontrarmos a interseção entre a reta dada e a nossa figura da secção. Isso é muito simples. Como dá para ver, a reta interseta a nossa secção neste ponto e neste ponto aqui. Então, nós vamos marcar esses pontos como sendo ponto de entrada, afastamento, e ponto de saída, afastamento. Para nós encontrarmos a outra projeção desses pontos e concluirmos as projeções desses pontos, nós só vamos precisar subir linhas de chamadas até que essas linhas de chamada interceptem as projeções da nossa reta. Para o ponto S, eu simplesmente teria de colocar que S coincide com 1 e 2. Então, S2 coincide com 1 cota e 2 cota. Agora, para o ponto E, que é o ponto de entrada, aí sim eu teria de subir uma linha de chamada. Então, vou subir essa linha de chamada até interceptar a reta dada. E quando isso acontecer, eu vou marcar como sendo E cota. E com esses simples passos, nós conseguimos efetuar o terceiro step. Agora, podemos passar para o estudo da visibilidade. Desta vez eu vou ensinar um truque diferente. Eu vou utilizar a gráfica na nossa secção para conseguir determinar a visibilidade da nossa reta. Ok? É simples. Vamos lá ver. O ponto 1 da nossa secção está sobre uma aresta que é invisível. E o ponto 2 está numa aresta que é visível. Pelo simples fato do ponto 1 estar numa aresta da base que é invisível, quer dizer que essa união entre o 1 e o 2 será a traço invisível. O mesmo serve para a união do ponto 1 e do ponto 3. Porque o ponto 1 está numa aresta que é invisível, quer dizer que toda essa linha aqui, que vamos unir de 1 para 3, também será a traço invisível. Assim.
Como dá para ver, de 3 para 4 são pontos que estão em arestas visíveis. É por isso que nós vamos deixar essa linha que os une a traço contínuo. O mesmo serve para a união de 4 e 2. Agora, ok. Como é que isso vai nos ajudar a determinar a visibilidade da nossa reta nesta projeção aqui? É simples. Se o ponto de entrada ou saída está numa parte da secção representada a traço interrompido, quer dizer que a partir do ponto de saída até o contorno do nosso sólido, nós não conseguimos ver a reta. Então, sendo assim, quer dizer que a partir de S até aqui neste contorno, a reta vai estar a traço interrompido. E como eu disse, depois do contorno do sólido, a reta sempre é visível. Então, de S até essa resta da base é a traço interrompido, que significa está fora, mas é invisível por sobreposição. Nós vamos representar essa gráfica e a partir do contorno para o menos infinito vamos representar a traço contínuo. Ok? E quando o nosso ponto está sobre uma parte da secção que é visível, quer dizer que nós conseguimos ver a reta a partir desse ponto até o infinito. Fica assim. Agora, vamos lá fazer o estudo da visibilidade da projeção frontal da nossa reta. E para isso é muito simples. Lembra daquilo que eu disse? Depois do contorno do nosso sólido, a nossa reta sempre é visível. Sempre será visível. Então quer dizer que a partir daqui, da base para menos infinito será visível. E a partir daqui da base superior para mais infinito também será visível. E como dá para ver, o nosso ponto de saída está exatamente na base. Então quer dizer que já poupamos um trabalho. A outra coisa que nós dissemos é que sempre entre o ponto de entrada e o ponto de saída, a nossa reta será invisível por penetração, ou seja, porque está dentro do sólido. E quando é assim, eu represento apontilhado. Por acaso acabei esquecendo de representar na projeção horizontal. Entre o E e o S será invisível por penetração, porque está dentro do sólido. Deste modo. Agora, o único pedaço que nos sobrou para sabermos se é visível ou invisível é o pedaço entre o ponto E e o contorno do nosso sólido, tal como eu disse. Essa sempre será a parte que vai nos dar dor de cabeça. Então, como é que nós vamos fazer esse estudo da visibilidade? É simples. Nós vamos pegar na nossa régua, nós vamos traçar uma linha de chamada que passa bem pelo eixo do nosso sólido. Uma linha assim. Na verdade, eu só vou deixar bem leve, né? Que é para não estragar o nosso desenho. Vamos traçar uma linha assim. A ideia aqui é a seguinte. Todos os pontos que estão representados antes dessa nossa linha, ou seja, os pontos que estariam aqui, deste lado, seriam visíveis. Por exemplo, se o nosso ponto de saída estivesse aqui, seria visível na projeção frontal. Se o nosso ponto de entrada estivesse aqui do outro lado, tal como é o nosso caso, isso significaria que o pedaço da reta entre o ponto de entrada até o contorno é invisível. Isso é mais uma das coisas que tu tens de assistir de novo, analisar e processar. Mas qualquer coisa, se tiverem dúvidas, já sabem, é só mandar uma mensagem lá no grupo que nós resolvemos. Então, sendo assim, uma vez que depois de passar a nossa linha imaginária, percebemos que o nosso ponto de entrada está por detrás dessa linha imaginária, que é onde nós temos os pontos invisíveis. Quer dizer que o pedaço correspondente a E até o contorno do nosso sólido será a traço invisível, o que significa que está fora do sólido, mas é invisível por sobreposição. Eu acho que nós ficamos por aqui. Eu espero que tu tenhas percebido essas coisas que nós acabamos falando. São conceitos muito básicos que requerem prática. Tudo isso que nós acabamos de ver aqui requer prática. São coisas que numa fase inicial, para aqueles que ainda não sabem, pode parecer difícil, mas isso só acontece porque a pessoa ainda não praticou. Então, qualquer dúvida é só mandar aí no grupo. Depois da aula, nós vamos mandar os enunciados, os desafios
que é para todos vocês poderem praticar e resolverem as vossas dúvidas. Porque simplesmente assistir e dizer, eu já sei fazer, ou já vi como se faz, não necessariamente te faz saber. O que te faz saber é colocar a mão na massa e resolver os exercícios, descobrindo novas dúvidas e procurando soluções para essas dúvidas. Então, é isso. Vemo-nos na próxima aula.